Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do seminário Greve Geral de 1917, o centenário da Greve Geral e o arquivo Edgar Lohenroth. Sejam todos bem-vindos. Esse seminário tem como objetivo a reflexão sobre o significado da primeira greve geral do Brasil em 1917 e a importância da organização e luta dos trabalhadores na consolidação dos direitos do trabalho no Brasil. A escolha em homenagear a data neste evento não é ao acaso. A realização do seminário no arquivo Edgar Lohenroth assume importância no atual cenário de ataque aos direitos trabalhistas, uma vez que o acervo histórico sobre a greve de 1917 encontra-se majoritariamente depositado no AEL, muito em razão da atividade militante de nosso patrono Edgar Lohenroth, o único ativista brasileiro a responder criminalmente à época pelos acontecimentos da Grande Greve. A data escolhida para o evento relaciona o período da Greve Geral de 1917, que os historiadores localizam entre junho e julho, com o aniversário de 43 anos da instituição. Esse evento, idealizado pelo arquivo, foi abraçado por diferentes parceiros dentro e fora da Unicamp, que entendem a importância de olhar ao passado para caminharmos firmes na defesa de nosso futuro. Nós registramos e agradecemos as presenças dos familiares de Edgar Lohenroth, as netas Liana Lohenroth Quattroni, Yara Subirri e Elvira Subirri Tossi. Também agradecemos a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Encontram-se compondo a mesa de autoridades nesse momento, professora doutora Teresa Dib Zambon Atvares, reitora em exercício da Universidade Estadual de Campinas. Professor doutor Cristiano Queitambacia, diretor do AEL, em junho de 2017 a junho de 2020. Professor Dr. Álvaro Gabriel Bianchi Mendes, diretor do AEL em maio de 2009 a maio de 2017. E Humberto Inarelli, diretor técnico do AEL. Nesse momento, nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Humberto Inarelli. Bom dia a todos. É com muito prazer que recebo todos aqui no AEL. Tá? Eu não vou falar sobre o seminário, porque eu acho que isso vai ser falado durante todo o dia de hoje, mas eu vou, nesse momento, aproveitar para dizer o motivo da gente fazer esse evento aqui no AEL. Tá? Então, muita gente, depois que a gente fez a mudança, às vezes fica perguntando, isso é muito recorrente, onde é o AEL? Onde estamos? Qual a localização física do AEL? Isso muitas vezes ocorre porque o pessoal estava acostumado, ou que o AEL ficava no IFIX antigamente, ou porque nós fazíamos eventos em centros de convenções, em outros lugares que não no AEL. Então, acho que um dos principais motivos, quando a gente pensou na organização desse evento, é trazer o pessoal para dentro do AEL, tá? Que é o foco, tá, principal desse evento. Mostrar a cara do AEL e mostrar a cara das pessoas que trabalham aqui no AEL. Tá? Então,
acho que a partir desse momento todo mundo sabe exatamente onde fica o AEL. Bom, a gente pensou também em fazer um evento que nesse momento de crise não envolvesse muitos custos para a universidade, tá? E nem para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, então nós fizemos uma série de parcerias. Tá? Então, nesse sentido, tá? E motivando a todos a vinda até o AEL, a gente gostaria de agradecer todo mundo, agradecer a professora Tereza por compor a nossa mesa hoje, agradecer ao IFISH, que patrocinou e apoiou algumas atividades desse evento, agradecer a CUT, que foi um dos parceiros nosso também, principalmente na promoção da exposição que se encontra lá fora, ao STU, que também foi um dos parceiros do evento, à do Unicamp e ao GGBS. Todos esses foram instituições que nos ajudaram a promover esse evento hoje. Tá? Em especial, a gente gostaria de agradecer a Flávia Leão, do SEDAI, que deu uma colaboração bastante grande com a gente no evento, a gráfica do IFISH, que também trabalhou em material de divulgação, a Cimélia Garcia, que também é do IFCH, e, muito em especial, aos funcionários do AEL, que todos ontem ficaram aqui a tarde toda organizando sala, mexendo aqui, organizando cadeira. Teve uma equipe que ficou aqui até às 10 horas da noite para organizar, então acho que sem essa equipe de funcionários a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. Em especial, tá, a Marlúcia, da Secretaria do AEL, tá, o Emerson, da Informática do AEL, e a equipe da difusão, na figura da Marina, da Maria e da Castorina, que foram os principais idealizadores do evento. Então, a minha mensagem é rápida e eu acho que a ideia é realmente recebê-los muito bem dentro das dependências do AEL. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Álvaro Gabriel Bianchi Mendes. Bom dia. Este é um evento muito importante para nós no Arquivo de Edgar Lowenroth, um evento que tem a sua importância também na minha trajetória. É provavelmente a última mesa que eu faço parte como diretor do arquivo. Meu mandato encerrou há pouco. Agora temos uma nova equipe com o professor Cristiano Tambacho, o professor Aldair, que está ali na plateia. Um período de 8 anos construindo este arquivo, desde o primeiro momento que nós ocupamos esta nova sede, este espaço, um evento, a professora Tereza estava lembrando, ela esteve aqui, estiveram também os familiares do nosso patrono, Edgar Lowenroth, os funcionários que compunham desde aquela época o nosso corpo técnico, muito qualificado e que, durante todos estes anos, deu provas de excelência. Mas o nosso objetivo aqui neste evento é lembrar a greve geral de 1917, discutir e colocar em debate a sua memória, e para isto nós convidamos especialistas, professores e pesquisadores que têm trabalhado com esta temática, mas também expor o lugar do arquivo de Edgar Lowenroth na construção desta memória. O arquivo ele tem início em 1974, numa operação que envolveu os professores Paulo Sérgio Pinheiro e Michael Hall, inicialmente, permitiu a aquisição da coleção de documentos que pertenciam a Edgar Lowenroth, uma coleção que se encontrava em um galpão no Brás. Isto foi feito mediante apoio institucional da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, um projeto encaminhado por Manuel Tosta Berlink, a FAPESP, solicitando os recursos para tal, e endossado
por alguns colegas como Ítalo Tronca, Amaral Lapa e outros que se encontravam em atividade aqui no nosso instituto. Este projeto recebeu 2 pareceres positivos da FAPESP. E esta é uma história que a Valnice Nogueira Galvão, professora da Universidade de São Paulo, resgatou há 10 anos atrás, em um evento que nós fizemos no Instituto. Um parecer de Aziz Simão, que tinha já contato pessoal com Edgar Löwenroth e uma trajetória no interior do movimento anarquista, dos estudos sobre os sindicatos do movimento operário no Brasil, muito importante, e do professor Antônio Cândido. Estes 2 pareceres, o resgate destes pareceres permitiu reconstruir esta história, mas também o lugar destes 2 importantes pesquisadores, destes personagens centrais na história da ciência social brasileira, para a aquisição e a vinda destes acervos para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, dando início à constituição daquilo que veio a ser o Arquivo Edgar Löwenroth. Nós acreditamos que não é possível, ou não seria possível, contar a história e restabelecer a memória dos eventos de 1917 sem a dedicação e o esforço do próprio Edgar Löwenroth na preservação desta memória, este trabalho que ele desenvolveu muitas vezes sozinho, em condições extremamente adversas, mas também não seria possível contar hoje esta história, reconstruir esta memória, sem esta instituição, sediada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, o Arquivo Edgar Löwenroth. É por aqui que passaram todos os pesquisadores, sem exceção, da greve geral de 1917. É aqui que encontraram os documentos, foi aqui que encontraram os jornais. Nós recuperamos, muitas vezes, estes jornais e os colocamos em condições de acesso a esses pesquisadores. Este material foi primeiramente microfilmado. Hoje, uma parte considerável deles, inclusive destes jornais que vocês estão vendo na nossa exposição, podem ser acessados online na página do Arquivo Edgar Löwenroth, na seção AEL Digital. Nós temos, então, um trabalho de recuperação desta memória, e nós consideramos que isto é de grande importância, não apenas para a realização de pesquisas, e um número considerável delas, como eu disse, já consultou, foram construídas com base nestes arquivos, mas também para a recuperação e a reconstrução da memória das classes trabalhadoras brasileiras e das suas lutas pela afirmação de direitos sociais. Nesta história, o nosso arquivo, o Arquivo Edgar Löwenroth, ele tem um papel de grande importância, e nós consideramos que o nosso patrono, Edgar Löwenroth, é um personagem ao qual nós devemos render homenagem, porque é este personagem, na sua labuta pela preservação da memória da classe trabalhadora, naquele esforço muitas vezes isolado e em condições adversas, que permitiu que hoje nós possamos estar fazendo este seminário, mas que também possamos conhecer melhor a história do nosso povo. Agradeço a todos vocês, desejo os bons trabalhos nas mesas que se seguirão. Obrigado a todos pela atenção. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Cristiano Queitambacia. Bom dia, queria agradecer a presença de todos e de todas. Vou ser muito breve mesmo para, enfim,
apenas pontuar algumas questões e agradecer muito a presença de todos, a presença da professora Tereza, da família do Edgar e de todos os professores e professoras e pesquisadores que vão ajudar a compor a discussão daqui a pouco. Bom, eu estou trabalhando aqui há pouco mais de 2 anos, mas eu já estou completamente convencido a respeito acerca da importância e da riqueza do acervo do AEL. Né? Mas eu acho que é sobretudo em momentos como o atual que nós estamos passando que eu acho que fica evidente, de fato, a importância de uma reflexão sobre a memória social no Brasil, e em específico, enfim, a respeito do nosso acervo aqui do AEL. Né? E importância para a gente pensar e debater a greve geral de 1917 e a luta dos direitos do trabalhador ficam, enfim, acho que mais evidentes em momentos como esse. Se a gente pensar a atuação do Edgar na greve de 17 e a gente lembrar sobre a própria história do AEL e a possibilidade da incorporação, digamos, desse acervo do AEL, a gente, enfim, chega à conclusão de que o AEL não poderia existir sem essa história. Eu sou de uma geração que se formou no período de redemocratização do Brasil, e apesar de nunca ter acreditado, de fato, de que os nossos direitos estão naturalmente consolidados e de que tenha certeza de que eles têm uma história, ao mesmo tempo é muito duro para mim, imagino que para muitos de nós, ver o quanto esses direitos são tão facilmente, tão rapidamente atacados. Né? Então, eu acho que parte da contribuição dessa discussão vem muito nesse sentido. Eu acho que é um momento propício para a gente discutir sobre isso. Estou absolutamente convencido de que é preciso não só guardar e preservar essa memória, mas para efetivá-la de fato e torná-la relevante, eu acho que é preciso continuar a contar e falar muito sobre ela, que eu espero que a gente faça agora de manhã e depois do almoço. Então, eu desejo a todos e a todas ótimas discussões e ótimos trabalhos também. Muito obrigado. Com a palavra a professora Tereza de Bizambon Atvars, reitora em exercício da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia, colegas aqui na mesa. É uma honra estar participando da abertura desse evento em um lugar que é muito emblemático para toda a história dos trabalhadores no Brasil. E também é uma honra estar aqui na presença dos familiares, né? Porque familiares que são a amostra viva, né, de uma vida que construiu a história e ajudou a construir a história do trabalhismo no Brasil. Então, eu diria, iniciando aqui uma fala que não será longa, obrigado por vocês estarem aqui conosco, celebrando esse momento e honrando, né, a memória de um familiar que foi tão caro para vocês do ponto de vista familiar, mas tão caro para os brasileiros do ponto de vista da construção da nossa história. Então, obrigado pela presença e obrigada por nos honrar aqui com uma família que nos deu tão importantes nomes e que nos permite hoje rever, revisitar e reaprender com a história que foi construída com muita luta. O Brasil vive uma crise social, econômica, acho que sem precedentes, e essa reflexão que será feita aqui hoje é de enorme importância para este momento, né? E esta universidade, ela tem um pouco uma tradição de ser uma universidade que sempre está inconformada, irrequieta com os nossos momentos históricos, principalmente os momentos de grande crise. E dessa inquietude
é que saem as boas reflexões e as boas ideias que vão construindo conhecimento e em cada uma das áreas do nosso saber aqui dentro da Unicamp. Então, do ponto de vista da reitoria, eu gostaria de dizer que fazer aqui um agradecimento pela oportunidade e colocar realmente o desafio das grandes reflexões que deverão sair no dia de hoje, que essas sejam profícuas e nos ajudem a construir um presente e um futuro melhor do que aquele que nós temos hoje. Obrigada pela oportunidade e bom trabalho a todos, porque, sem dúvida nenhuma, daqui sairão reflexões importantes para a construção de uma sociedade que o Brasil tanto precisa, uma sociedade melhor que o Brasil tanto precisa. Então, bom trabalho, gente, e obrigada pela oportunidade e pela viabilização de um espaço aqui absolutamente estratégico para essas reflexões e que eu sei que são construídos a duras penas no trabalho diuturno de cada um de nós, trabalhadores aqui da universidade. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura desse evento. Nesse momento, essa mesa se desfaz. Nós convidamos os componentes da mesa a tomarem seus lugares junto à plateia para acompanhar a programação do seminário. Nós convidamos agora para seu pronunciamento o senhor Tirso Lourenço, secretário nacional de Cultura da CUT. Bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar aqui a diretoria do AEL, os familiares do Edgar Leuroft, por esse momento, e felicitar e agradecer pela parceria que nós estamos estabelecendo aqui com o AEL, que para nós é fundamental. Na verdade, nós estamos celebrando os 100 anos da primeira greve geral no Brasil e que nos deixou um legado de muitíssima importância a partir do momento em que o movimento operário, naquele momento, redundando, foi um exemplo para o momento posterior de uma organização do movimento operário brasileiro para fazer os seus enfrentamentos cotidianos. É importante ressaltar, inclusive, a pauta daquele momento, né? Que era o combate ao trabalho infantil, a luta contra a desigualdade de gênero e raça. Aliás, é muito importante a gente lembrar que as mulheres tiveram uma participação efetiva naquela greve, principalmente do setor têxtil, né? E esse legado ele permanece vivo até hoje. E é importante, inclusive, que essa memória seja sempre resgatada por nós, para que, inclusive, os mais jovens também se inspirem naquele processo, né, e continuem junto conosco nas trincheiras para os enfrentamentos que nós estamos, principalmente agora, sofrendo. E essa exposição, sem dúvida, que vai percorrer muitos lugares no Brasil, vai ser um elemento de formação, principalmente, né? E eu não poderia deixar de dizer que hoje
nós estamos numa luta contra as reformas trabalhistas, da Previdência, contra a terceirização e, claro, pelo resgate da democracia. Eu sou professor da rede pública de Minas Gerais, era integrante da coordenação do Fórum Nacional de Educação, que foi desfigurado pelo golpe, mas nós criamos um Fórum Nacional Popular de Educação para contrapor essa política de ataque à educação brasileira. Mas é importante dizer também, eu estava agora há pouco citando, que eu estava vendo uma proposta de medida provisória que regulamenta o trabalho intermitente no Brasil. É a desfiguração completa de qualquer regulamentação trabalhista. Mas, muito mais do que isso, também precariza, destrói a condição social da pessoa, porque ela não vai ter mais condição de se organizar para a família, para a comunidade, para qualquer coisa. O que nós estamos atravessando não é brincadeira. E deve durar por um bom tempo, se a gente não conseguir derrotar. E é nesse sentido que, em 28 de abril, nós fizemos uma grande greve geral. Fizemos várias manifestações, como todos aqui participaram ou ouviram, né? Como no dia 24 de maio, quando nós sofremos um massacre em Brasília. Mas nós não vamos recuar. Por isso que agora, sexta-feira, nós estamos convocando uma outra greve geral para fazer o enfrentamento a esses ataques sistemáticos que estão vindo contra nós. E, nesse sentido, como sindicalista, eu não poderia também deixar de convocá-los e convocá-las para participar conosco nesse dia que é muito importante. Nós temos que paralisar quantas vezes forem necessárias para que as nossas vidas, dos nossos filhos e netos, não sejam prejudicadas com um retrocesso que pode chegar a 100 anos atrás, no início do século XX. Então, um bom seminário, um grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade. E agora nós convidamos para seu pronunciamento o senhor João Raimundo de Souza, diretor do STU, Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Bom dia a todos. Eu sou o Kiko, então é como eu sou conhecido aqui. Eu queria agradecer o convite e dizer da nossa satisfação de estar apoiando esse seminário, cumprimentar aqui a família do professor Edgar e cumprimentar a todos os funcionários do AEL, porque aqui na Unicamp, na universidade, nós todos temos um compromisso com o trabalho, compromisso com o ensino, a pesquisa, a extensão, mas quem trabalha aqui no AEL tem tudo isso, mas um compromisso ainda maior com a preservação da memória da luta dos trabalhadores. Então, esse é algo mais que faz uma diferença importante, porque esse órgão aqui tem um papel que nos coloca numa situação, do ponto de vista dos trabalhadores, de uma certa tranquilidade do ponto de vista de saber que tem uma história sendo preservada. Tem uma história sendo preservada. A nossa luta, e aqui nós estamos tratando da greve geral de 1917, é uma luta em que a possibilidade de dispersão de documentos, de história, de manipulação das lutas dos trabalhadores é muito grande. Esse é um debate fundamental que a gente vive hoje com o papel da imprensa no nosso país. Então, o arquivo de Gallenhouse
é um instrumento fundamental para nós, trabalhadores. E aqui, nós, assim como o representante da CUT aqui falou, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil hoje para os trabalhadores. Se em 1917 a greve geral mobilizou um conjunto de trabalhadores por uma pauta lá atrás que tinha como objetivo garantir as mínimas de sobrevivência dos trabalhadores, discutir jornada, discutir questões como assédio sexual das mulheres, são pautas que ainda estão muito presentes, mas muitas dessas pautas, a nossa história evoluiu para algumas garantias importantes da luta dos trabalhadores. E, em 2017, exatamente 100 anos depois, vivemos um outro golpe na sequência de uma série de golpes históricos que nós tivemos no Brasil, cujo objetivo central é desmontar toda essa conquista, que é mínima, que é básica, que é uma conquista num país de superexploração do trabalho, é uma conquista num país onde nós convivemos ainda com trabalho escravo, é uma conquista num país onde a desigualdade é enorme, a desigualdade é uma das maiores do mundo. Mas essas conquistas mínimas estão sendo desmontadas por um governo ilegítimo, golpista, cujo único compromisso é com 1% da população que há 500 anos domina esse país e são os grandes enriquecedores, os que se enriquecem com a exploração dos trabalhadores e do povo. Então, é preciso resistir. E a nossa história de 100 anos é uma história de resistência. E, nesse momento, mais do que nunca, é um momento de resistir. Então, nós estamos falando da greve de 1917 e, no dia 28, nós fizemos a maior greve da história do Brasil, contra esse governo, contra essas medidas que incluem reforma trabalhista, reforma da Previdência. Essa é uma luta que está em curso. Essa é uma luta que está em curso. Essa é uma luta em que nós não podemos recuar. Essa é uma luta em que a vitória dos trabalhadores organizados, a vitória do povo brasileiro, vai determinar o futuro do país. Portanto, ela tem um sentido estratégico. E a greve e todos os movimentos que estão em curso aí, elas são fundamentais para isso. Nesse sentido, a greve do dia 28 e a greve de sexta-feira, dia 30, ela cumpre um papel importante, um papel fundamental. Não sei se ela vai ser suficiente para derrotar o governo Temer, mas ela é parte de um acúmulo de mobilizações em que elas vão ter que se intensificar cada vez mais. Então, em nome desse legado de 17, da greve geral de 17, em nome da memória de todos os trabalhadores que construíram as conquistas que nós tivemos, é muito importante que a gente faça desse dia um importante dia de luta. Eu queria terminar aqui, já que o companheiro da CUT disse que convocou todos, eu acho que é importante isso, mas para quem é aqui de Campinas, que a manifestação vai ser às 11 horas no Largo do Rosário, onde nós vamos nos encontrar as categorias que estão em greve, os movimentos sociais, os movimentos de juventude, e depois, no final da tarde, também nós vamos fazer uma outra manifestação também, que é para agregar aqueles trabalhadores que não conseguiram ir durante o dia, mas transformar o dia 30 também num importante dia de greve, de luta, de manifestação, como parte desse processo para derrotar
esse projeto, esse governo e essa elite que quer impor um retrocesso histórico para os trabalhadores e um retrocesso que nos leva a condições muito parecidas com o que eram os trabalhadores no século XIX. Então, acho que é esse o recado, e é esse o legado da greve de 17 que nós temos que manter vivo, que é não deixar retroceder nas conquistas dos trabalhadores. Obrigado, gente. Agora nós iniciamos a primeira mesa com o tema Direitos Trabalhistas de 1917 a 2017, da greve geral à reforma trabalhista de Temer. A mesa será coordenada, e nós convidamos que venham à mesa, por favor, pela doutora Andréia Galvão. Contará também com a participação do professor Dr. Ricardo Antunes. Professor Dr. José Dari Krain. Doutora desembargadora Magda Barros Biavaski. Nós convidamos, então, para coordenar essa mesa, doutora Andréia Galvão. Um bom trabalho a todos. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui no AEL para coordenar esta mesa, neste evento, né, na presença de colegas queridos, alunos, pesquisadores, familiares aqui do Edgar Lenho. Dizer da minha satisfação pelo simbolismo, né, deste tema, da importância deste tema para os dias de hoje, né. Acho que o AEL não poderia ter sido mais feliz na escolha de um tema e na oportunidade de realizar um debate sobre este tema, né, às vésperas de uma greve que esperamos que seja tão forte quanto a de 28 de abril. Acho que quando o AEL marcou este debate, né, estas mesas, não podia imaginar dessa coincidência, dessa feliz coincidência, né. Destacar também da minha felicidade de estar aqui nesta mesa, diante do papel que o Edgar Lenho teve na greve de 17, né, e da sua importância também na preservação da memória desta greve, né. Acho que os fundos que estão depositados aqui no arquivo, né, são extremamente relevantes para compreender este evento, este momento histórico. Dizer também de que o tema desta mesa e deste dia de debates nos permite traçar vários paralelos históricos, né? Acho que é uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre as condições de trabalho, sobre as condições de vida e as condições de luta dos trabalhadores, né? E para pensar no que mudou de 17 a 17, né? De 1917 a 2017. O que mudou de lá para cá, né? E se a gente coloca isso em perspectiva histórica, a gente pode dimensionar melhor o retrocesso, o tamanho do retrocesso que nós estamos vivendo hoje. É importante também pensar na greve de 17, o papel que ela teve no processo de construção de direitos trabalhistas, né? Na Primeira República não havia legislação trabalhista, tirando alguns decretos que regulavam o trabalho de menores, né, e que, aliás, não eram obedecidos. E a legislação, fundamentalmente, ela foi construída ao longo da década de 30 em virtude da luta dos trabalhadores. Então, pensar no papel da greve no processo de construção de direitos, né? E, na atualidade, que a gente pode também recuperar, pensando, como falou o colega da CUT aqui, no trabalho das mulheres, quer dizer, as mulheres ainda hoje trabalham em condições, né, desiguais. Quer dizer,
o lugar da mulher no mercado de trabalho ainda é muito precário. Pensar a questão da repressão, por exemplo, se a gente não tem, quer dizer, se a greve, né, não é mais, né, um caso de polícia, a gente pode discutir essa questão, mas as repressões que acontecem no Brasil, né, diante de manifestações, quer dizer, são recorrentes e são cotidianas, é algo muito presente ainda, né, na nossa realidade. A gente pode pensar também a questão dos imigrantes, né, naquele momento e hoje, né, se a gente não tem uma lei de expulsão dos estrangeiros, a gente tem ainda assim condições de trabalho, né, e de inserção precária dos estrangeiros na nossa sociedade. Então, acho que há uma série de paralelos que a gente pode traçar aqui e discutir. Vamos começar a fazer isso aqui na mesa de hoje. Quer dizer, pensar nas condições de trabalho, não só do ponto de vista dos salários, das condições econômicas, né, mas da construção de direitos e das condições de luta. Nós combinamos aqui uma ordem para a exposição, que vai começar com o Ricardo, na sequência o Dari e, por último, a Magda. Tá? Porque a gente pensou mais ou menos no que cada um ia falar e achamos que essa ordem faria mais sentido para o nosso debate. E avisar que este evento está sendo transmitido online. Muito bem. Então, eu passo a palavra ao Ricardo. Ricardo, controla o seu tempo. Bom dia para todos e todas. É com muita satisfação que eu participo deste ato, né, no Arquivo Edgar Löwenroth, um ato, por certo, importante por tudo que já foi dito. Né. Saúdo também a família de Edgar Löwenroth, que permitiu que este arquivo espetacular, né, fosse criado através da cuidadosa preservação de documentos de um militante, né, que hoje permite que a nossa história possa ser recuperada. Né. Quero também dizer que é uma coincidência muito especial, né, 100 anos de luta, 1917, 2017, 43 anos de existência de um arquivo que foi mencionado aqui na apresentação. Eu não posso deixar de dizer, eu tive pelo menos 2 atuações neste arquivo com mais intensidade. Entre 76 e 80, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, esse arquivo era numa salinha lá na sala do nosso instituto. Marisa Zanata era, acho que, a única trabalhadora daquele arquivo naquele momento, né, sua organizadora, e a gente vinha pesquisar os jornais. Nós não tínhamos ainda nada informatizado, naturalmente, a gente lia os jornais, né, com todo aquele cuidado para manuseá-lo, para não estragar, né, até o arquivo, a condição que ele chegou hoje, certamente um dos mais importantes arquivos de história social do mundo. Né. Quero lembrar aqui também, então, a Marisa, já lembrei, a Ema, para lembrar trabalhadoras, funcionárias desse arquivo, poderia citar todos, mas na figura de 2 que não estão aqui, que foram vitais na formação desse arquivo. Né. Quero lembrar o meu amigo Marco Aurélio Garcia, né, que também foi decisivo na história do arquivo. É uma pena que ele também não esteja aqui, mas faço questão de lembrá-lo. Com ele, eu recordava há pouco, no período que dirigia aqui o arquivo, fui vice do Marco Aurélio, diretor adjunto e depois diretor, isso entre 86 e 90, quando eu me tornei professor da universidade, pelo generoso convite dele, aliás, devo dizer, né? Indo buscar o arquivo de Edgar Löwenroth em Osasco, nós quase morremos, entende? Eu estava guiando meu carro, o Marco Aurélio estava do lado direito, estávamos chegando em Osasco e um caminhão passou desgovernado pelo nosso lado, tirou uma fina, acho que de um dedo da gente, e atropelou gente na frente. Enfim, tudo o que a gente fazia aqui para poder ir buscar um arquivo. Não é? Fomos várias vezes à casa do Miguel Costa, eu falei o nome dele antes? O arquivo do Miguel Costa. Não é? Quando nós fomos a Osasco tentar buscá-lo, eu acho que eu troquei os nomes antes. Esse arquivo também, só para terminar essa apresentação, para que os jovens aqui saibam, só no tempo que eu estive aqui, de memória, lembrei isso agora, nós fizemos entrevista aqui com Eric Hobsbawm,
com Luiz Carlos Prestes e com o historiador Pierre Bruet, entre tantos outros. Quer dizer, isso aqui é uma preciosidade, entende? Esse material que nós temos aqui. Muito bem. 100 anos de lutas. Em 1917, nós tivemos uma greve emblemática, das mais importantes da história operária do nosso país. Nós vamos ter uma mesa especial sobre ela, onde os nossos historiadores especialistas vão trabalhar, apresentar suas pesquisas, né? Mas vale talvez lembrar que a história operária brasileira começa anteriormente, né? Esta foi uma greve muito especial. Se eu lembrar aqui do Astrogildo Pereira, né, ele se refere à greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro em 1858 como sendo a primeira que ele tem notícia, né? Os especialistas, os estudiosos dessa época, certamente terão alguns outros dados, porque aí nós temos que recorrer mesmo à memória dos militantes, ou no caso do Astrogildo, que parte, aliás, do arquivo dele também se encontra aqui, como do Otávio Brandão e de tantos outros, né? E num momento em que, como o atual, né, nós tivemos uma greve no dia 28 de abril, não é? Certamente, em termos de dimensão quantitativa, a mais importante, porque as greves de 86, não é? Da década de 80 que nós tivemos, não chegaram a essa dimensão. Nós tivemos alguma coisa entre 35 e 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né, participando, enfim, numa primeira tentativa de aproximação, não é? Estamos às vésperas de uma segunda greve, na próxima sexta-feira, que é decisiva por tudo que foi mencionado aqui anteriormente, não é? Este país vive uma onda regressiva profunda, não é? Nem mesmo na ditadura militar nós tivemos uma ofensiva contra os direitos do trabalho como esta. A ditadura militar, nós sabemos, reprimiu, não é? Encarcerou, torturou, não é? Matou. Mas a ditadura não conseguiu destruir, por exemplo, a espinha dorsal da CLT naquilo que ela tem de direitos do trabalho. CLT, por certo, mereceria uma discussão muito aprofundada, acho que talvez o Dari fale um pouco disso aqui, pelo que nós conversamos, né? No seu sentido contraditório, avanço e retrocesso. Mas a CLT, no que concerne aos capítulos dos direitos do trabalho, não foi uma dádiva varguista. Não foi uma dádiva varguista. Nesse arquivo de Edgar Leroth eu aprendi, estudando os jornais, não é? Que vieram de Edgar Leroth dos anos 30, 31, 32, 33, 34, lendo as memórias que aqui estão, não é? Que todas essas bandeiras, que depois vão estar enfeixadas na CLT em 43, eram cotidianamente resultado das lutas operárias, né? O descanso semanal, as férias, trabalho igual, salário igual, contra a superexploração do trabalho, não é? Contra o trabalho infantil, contra a discriminação aos imigrantes. André foi muito feliz em referir-se aqui, não é? Se nós não temos as leis de expulsão dos imigrantes, nós temos uma discriminação global, não é? Uma tragédia global, o fenômeno desta dimensão da classe trabalhadora mundializada, que são os trabalhadores imigrantes e as trabalhadoras imigrantes, elas sofrem uma discriminação odienta, não é? E hoje nós estamos vendo um desmonte, não é? daquilo que a classe trabalhadora brasileira constitui como sendo a sua constituição. Eu aprendi ao longo dessas décadas de estudo da classe trabalhadora brasileira que a CLT é vista por ela como a sua constituição. Por isso que não é fácil destruir a CLT, não é? Porque quando se trata de direito do trabalho, não é? A classe trabalhadora sabe o que a CLT lhe permite e o que ela impossibilita, o que é legal e o que é ilegal, não é? E hoje nós temos pelo menos 3 desmontes, não é? que querem nos fazer retroceder à era da escravidão. E não é exagero aqui. É evidente que há um certo sentido metafórico
É evidente que estamos falando de uma escravidão da era moderna, inclusive digital, né? Mas eu vou dar pistas disso, né? Nos querem fazer retroceder a uma situação como era na viragem do século XIX e do século XX, neste país, que levou à eclosão da greve de 17. Né? Se nós formos estudar as medidas, né, o PL que levou à generalização da terceirização, o projeto atualmente em discussão, que deve estar sendo discutido hoje, né, na CGJ do Senado, a modernização da legislação trabalhista. É um assinte chamar isso. Quer dizer, a regressão à escravidão virou modernização. Porque nenhum governo, né, destrutivo diz que vai destruir, nenhum governo diz que vai destroçar os direitos da classe trabalhadora. Então, quando diz modernizar, se prepare, porque é destroçar. Só que nenhum governo vai dizer que vai destroçar os direitos da classe trabalhadora. Para não falar, porque eles estão muito conectados com o desmonte, não é, da previdência pública no Brasil. Também uma luta histórica da classe trabalhadora. Não é? Por que nós estamos nesta conjuntura? É sobre isso que eu quero dar alguns elementos, não é, para ajudar no debate e assim a gente conseguir fazer aqui uma divisão do nosso trabalho, de modo que alguns aspectos, digamos, importantes desse quadro possam ser indicados. Primeiro ponto que eu quero mencionar é que nós estamos vivendo um período, pelo menos desde os anos 70, 73 para cá, de 68, 73 para cá, no cenário global, uma contra-revolução burguesa muito profunda. Muito profunda. Né? Há uma tríade que sustenta este período destrutivo, dos mais destrutivos que a história do capitalismo nos oferece. E essa tríade é fundada, não é, na pragmática e na barbárie neoliberal, desregulamentar tudo o que é regulamentado, privatizar tudo o que pode gerar lucro, desmontar a res pública no que ela não é lucrativa e preservar do Estado só os aparatos de repressão e de coerção que são inevitáveis. É por isso que ninguém fala em privatizar o exército ou a polícia. Mas os cárceres já estão privatizados. Né? Já há cárcere, como sabemos, privatizado. Né? Um deles em Minas Gerais. Talvez ele possa preparar uma sala, tá certo? Para alguém que é candidato, digamos, ao cárcere que criou, ao cárcere privado que criou, entende? Então, neoliberalismo com uma pragmática muito destrutiva, claramente a favor da liberdade dos capitais, só para dar esse dado, e restritivo em relação à liberdade da força de trabalho, que não pode circular. Os capitais circulam, a força de trabalho não. Ela é reprimida, tá certo? Ela é discriminada. O segundo elemento desta tríade destrutiva é que a empresa dos nossos dias, a empresa digital, do trabalho online, é uma empresa liofilizada, enxuta, que reduz o que pode a potência criadora do trabalho vivo, potencializa esse trabalho vivo através do maquinário informacional digital, e como é uma empresa distinta neste ponto, não é? Neste ponto, em alguns dos seus aspectos importantes, ainda que haja, por suposto, elementos de continuidade, daquela velha planta taylorista e fordista, né, de massa, verticalizada, indústria seriada, a indústria ou a empresa da era da acumulação flexível é uma empresa, tá certo, que deve ser flexível, com alto maquinário informacional digital, nas unidades onde isso é possível, com plena liberdade dos capitais, não é? Explorarem essa força de trabalho, porque uma empresa flexível, dizem eles, tem que ter uma classe trabalhadora flexível. Para a classe trabalhadora ser flexível, é preciso que os seus direitos sejam destruídos, em nome da assim chamada modernização.
né, escravização moderna do trabalho. E isto tudo ocorre, tá certo? Pelo fato de que, e este é o terceiro pé desta tríade destrutiva, porque o mundo que nós vivemos está sob comando da hegemonia financeira. Esta é a tragédia principal. É um mundo sob comando do capital financeiro em escala global. É por isso que, por exemplo, a Europa se curva aos ditames da Alemanha. A América ao esquema norte-americano. A Ásia, até recentemente, à prevalência japonesa. E, já há mais de 2 décadas, né, digamos assim, a zebra nesse cenário, né, oriunda de uma revolução socialista nas suas origens, com alta radicalidade, a Revolução Chinesa, nós tivemos uma mutação profunda no cenário chinês e a sua inserção no mercado, no assim chamado mercado socialista. Né? Na verdade, é muito mais capitalista do que qualquer outra coisa, até onde eu consigo entender. Né? Ainda que com muitas particularidades. Né? Então, essa tríade destrutiva é vital. Porque a empresa dos nossos tempos sofre a hegemonia do sistema financeiro. Eu entendo o sistema financeiro não como capital especulativo e fictício só, hein? Só para deixar essa nota aqui. O capital especulativo, né, ou capital fictício, se quiséssemos assim falar, é uma dimensão muito importante do capital financeiro, mas o capital financeiro enfeixa e comanda o mundo da produção. Um exemplo elementar, né, que todos nós conhecemos. Se você vai comprar um eletrodoméstico, ele pode custar 500 à vista, mas se você vai financiá-lo, você vai pagar 1.000. Tá certo? Aí tem uma alquimia espetacular. Os capitais lucram na venda do produto e no seu financiamento. Isso vale para os carros, para os computadores, para tudo que nós conhecemos. E esta reestruturação produtiva, sob comando neoliberal e sob hegemonia financeira, concebem o trabalho, não é? Como um custo. O trabalho é custo. Então, como você faz com os custos? Você reduz. Só que a tragédia do capitalismo sob hegemonia financeira é que ele não pode eliminar o componente do trabalho. Aqueles que imaginaram um dia, e não foram poucos, aqui e alhures, né, que seria possível um capitalismo sem trabalho, só com máquinas, quebraram a cara. Né? Aliás, é impossível explicar o milagre chinês se não partirmos da monumental força sobrante de trabalho que o capitalismo chinês ou o indiano tem, né? Vou falar deles um pouquinho na sequência, né? E que redesenharam o mundo. Né? Qualquer produto que a gente compre hoje, a primeira chance é ser chinês, a segunda é ser chinês, a terceira também. Resta uma chance dele ser, tá certo, de algum outro país asiático. A quinta chance, tá certo? Se você for a Murano, na Itália, em Veneza, para comprar cristal, se você não tomar cuidado, você vai comprar cristal chinês em Murano. Por isso que na Itália hoje eles põem assim, em Murano, em Veneza, né? Cristal de Murano autêntico, entre parênteses, para que não paire dúvida, não é chinês, entende? Cristal, né? Quer dizer, toda aquela aquela destreza artesanal, né? Secular, os chineses já se apropriaram dele. E nesse cenário global, o trabalho que os capitais financeiros e o capitalismo global, porque é um capitalismo global sob hegemonia financeira, que eles impõem, é o trabalho intermitente, é o trabalho cada vez mais precarizado, flexível, informal, não é? De tal modo, sem regulamentação, sem direitos, porque tem que ser flexível, porque inclusive as empresas mudam. Não é? Se você vai fechar uma empresa aqui, eu estive trabalhando agora 2, 3 meses na Itália, só para dar este último exemplo. Né? Só para dar este último exemplo. Várias empresas sendo fechadas na Itália, como tem acontecido em vários países, para ir, por exemplo, para a Polônia. O operário italiano ganha 2.000 euros, vão pagar 200, 300 euros para o operário polonês. Esse é o milagre. Né?
Então, tem várias fábricas, a resistência, a ocupação, né, para tentar preservar. E o trabalho que se expande na Europa hoje, o que se expande é o precariado. Se teve muita gente que errou feio, muita gente não. Do arquivo era para lembrar o nosso arquivo. Aquilo eu esqueci de falar, eu pensei que você fosse... Né? Inglaterra, Reino Unido. Já há anos existe no Reino Unido uma figura que, aliás, está esparramada em vários países do mundo, inclusive aqui, do Zero Hour Contract, o contrato de 0 hora. É um contrato sem contrato. Trabalhadores e trabalhadoras de várias atividades, isso aí atinge especialmente o chamado setor de serviços, trabalhadores e trabalhadoras do care, médicos, advogados, motoristas, eletricistas, etc. Eles são chamados, são contratados por empresa num contrato ou sem contrato. A empresa não é obrigada a chamá-lo para trabalhar e ele não é obrigado a atender. Então a empresa, o telefone diz, olha, você vai prestar um trabalho aqui e ali. Ela vai, faz esse trabalho, uma parte o remunera, outra parte, praticamente sem custo nenhum, a empresa se apropria. Segundo os sindicatos ingleses, isso tem controvérsia, porque o patronato fala em menos, mas em torno de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras na Inglaterra, no Reino Unido, nessa condição. E, recentemente, em primeira instância, a Justiça Inglesa do Trabalho considerou, num caso particular de uma empresa, tá certo? A obrigatoriedade de pagamento, porque o patronato burla, a legislação abre e ele burla. O exemplo mais global hoje, que assusta a classe trabalhadora, eu participei de vários encontros com sindicatos na Europa nesses últimos anos, em particular na Itália recentemente, eles percebem que nós estamos... Esta é a escravização do nosso tempo. Nós estamos em direção a um processo de uberização do trabalho. Nós seremos contratados, por exemplo, o Zero Hour contrata a McDonald's, o McDonald's utiliza em grande dimensão esse tipo de trabalho. Tem trabalho, chama o jovem, ele faz, volta, fica esperando. O tempo que ele fica esperando, ele não recebe. Porque não é um contrato de horário, de jornada e com direitos estabelecidos. Não é? O trabalho online criou um tipo de escravização digital. Não é? A dependência do celular, a dependência do computador, do laptop, do que for, faz com que você, a partir desta máquina digital, você esteja conectado com o trabalho sem que você tenha trabalho para realizar. E se ela se recusa a fazer esse trabalho, a empresa chama o seguinte e esquece a ela. E quando se diz que essa empresa utiliza uma prática, digamos, de escravidão moderna, ela diz, não, mas ela trabalha porque quer. Não. O trabalhador ou a trabalhadora não trabalha porque querem, porque é o que tem e o que precisa. E precisa, é o que tem e eles precisam trabalhar. Qualquer trabalhador ou trabalhadora, se precisa do emprego e para o chamado mundo do trabalho de base, né, sem trabalho não é possível sobreviver, qualquer trabalhador ou qualquer trabalhadora que está no desemprego aceita qualquer emprego para poder sair, né, da indignidade maior que é o desemprego. Então, não é que trabalha porque quer, é porque tem esta opção. Isso é uma tendência global. Na China, existe a figura do Arbeito, que vem do Arbeit alemão, mas é o trabalho precário. O Ministério do Trabalho, ou equivalente japonês, eu falei Japão? Japão. Né? O Ministério do Trabalho japonês reconhece... Em mais de 35%, acho que 36,5%, algo dessa divisão, o percentual de trabalhos precários no Japão. Na China, poderíamos citar o exemplo da Foxconn, né, que é emblemático. A Foxconn chegou a ter, em 2010, 1.500.000 trabalhadores e trabalhadoras. 17 tentativas de suicídio, 13 ocorreram. Né. Tem um depoimento de um trabalhador da Foxconn que eu trouxe aqui, mas não vai dar tempo de ler, né? Mas eles cobram, né? Eles começam, no primeiro momento, como não há sindicalismo livre, eles começaram a fazer denúncias, né? Por internet, pressão ao patronato, tá certo? Então, esse quadro, digamos, nos Estados Unidos, poderíamos citar o exemplo da Walmart. Né? Quer dizer, nós temos, o que eu estou sugerindo aqui, que nós temos um processo de precarização em escala
global. Eu me lembro quando eu estava na Índia, 2 anos atrás, o primeiro-ministro indiano disse assim: a China celebrizou-se pelo Made in China, produzido na China. Nós, indianos, devemos nos celebrizar pelo Make in India, produza na Índia. Qual é o discreto charme da burguesia indiana? Explorar muito mais a classe trabalhadora do que a japonesa. Então você tem um padrão, né? E as clivagens aí são vitais, né? Homens, mulheres, brancos, negros, se formos olhar a nossa América Latina, indígenas, né? Crianças, trabalho análogo à escravidão. Quer dizer, nós temos um processo descensional. Qual é a condição para isto? É a quebra da legislação social do trabalho existente nesses países. Aqueles onde o sindicalismo é mais forte, há resistências mais fortes. Podemos citar o caso francês, o caso alemão. Aqueles onde o sindicalismo sofreu mais duramente, inglês e norte-americano, a perda é maior. Tá certo? Digamos assim, a flexibilização, a modernização, né, entre aspas, é maior. Eu penso que no caso brasileiro, né, e está aí a explicação, agora os minutos estão acabando, né, no caso brasileiro, está evidenciado o porquê essencial do golpe. Num momento de profunda crise econômica, a crise entrou pesada aqui a partir de 2013, o que os capitais fazem? Desde logo 2 coisas. Primeiro, quem vai pagar o ônus da crise? A classe trabalhadora. Nisso eles têm consenso. Tá. Então, começou a devastação, né? Segundo elemento, as várias frações que compõem, né, o grande capital começam a discutir entre elas quem vai perder menos. Tá certo? Os bancos nem entram nessa discussão, porque eles ganham com crise ou sem crise, né? Quem vai perder menos? E 3, um governo de conciliação de classes não interessa aos capitais na era da devastação. É a hora da devastação, sem conciliação. Sem conciliação. E um governo de conciliação, como de certo modo foram os governos de Lula e Dilma, né, não poderia jamais praticar a devastação. Então, a terceirização, um golpista. O Florestan tem uma pista muito interessante, pensando em outro contexto que eu uso aqui livremente. Nós estamos vivendo no Brasil uma contra-revolução preventiva, sem que haja risco de revolução. Mas é o momento de devastar. E aí é que entra a terceirização. É o retorno à escravidão. Eu fui o primeiro, acho, a dizer isto aqui. Ah, e digo isso só por quê? Porque às vezes a gente tem que bater bem duro. Porque tinha um debate que nós não podemos cair mais nele. Lembra-se, 10 anos atrás, tem a terceirização boa e a terceirização ruim. Só diz isso quem não é terceirizado. Não conheço nenhum terceirizado que diz ela é boa. E eu estou falando aqui dos assalariados de base e as assalariadas. No topo, naqueles que dispõem de capital cultural, bom, aí é outro debate. E esses sabem se defender, até porque são terceirizados com salários altíssimos, né? Nós estamos falando aqui na base. Então, e por que esta metáfora da escravidão vale? Como é que funcionava na escravidão? Né? O senhor de terras comprava o escravo. Como é que funciona na terceirização total? Né? Os empresários alugam a classe trabalhadora. A diferença entre a compra e a locação. E para que ela ocorra, não é? Para que a terceirização ocorra, não é possível. E não adianta dizer, não, mas os direitos estão preservados. Isso é uma mentira espetacular. Todos nós sabemos que onde vige e vigora o sistema de terceirização é onde a burla é mais acentuada e mais intensa, onde os acidentes são mais intensos, tudo aquilo que todo mundo sabe. Os salários são mais baixos, as jornadas são mais longas, a discriminação do trabalho das mulheres é mais intenso, tá certo? Dos negros, bom, tudo aquilo que o tempo aqui não me permite falar, eu tenho certeza que com mais competência os nossos colegas vão falar. Para fechar, tá? A reforma trabalhista, eu acho que o Dari e a Magda vão falar disso com detalhe. Ele é o desmonte da CLT. É vergonhoso. O projeto que a hora está sendo avaliado foi passado pelo setor mais conservador da justiça do trabalho, a la Opus Dei, que artigo por artigo mandou para a Câmara e falou, e para o Senado, diz, é esse que nós queremos, entende? É desmontar um por um dos artigos da CLT de modo a dessegurá-la. E se você fizer, para garantir isso, a prevalência do negociado sobre o legislado,
o que vai acontecer? Tudo que for negociado passa a valer sobre aquilo que é. Tudo que for negociado passa a ter prevalência sobre aquilo que a legislação estabelece. Então acabou. Imagine numa época de crise. Os trabalhadores e as trabalhadoras negociam para avançar ou para recuar? Em geral é recuo. Um punhal aqui, uma espada, um punhal na nuca, uma espada no coração e diz, reduz a jornada de trabalho para reduzir salário ou desemprego. Então é evidente, é este o momento da reforma trabalhista. E a da Previdência é assintosa. Não vamos tratar dela. Né? Do trabalho à morte, a aposentadoria é o caminho da classe trabalhadora e ir direto ao cemitério. E embutido nele a privatização da Previdência, como o caso chileno. Hoje os trabalhadores e as trabalhadoras aposentados do Chile vão bater na sua fundos de pensão para recolher a sua Previdência, ele faliu, eles estão sem Previdência. Esta é a tragédia. Como é que você combate isso? Luta social. É a hora, né? Agora é o seguinte, não tem mais conciliação. E termino com isso. Lembra do artigo do E.P. Thompson, Luta de Classe sem Classe? Estava falando dos primórdios, né, do capitalismo. Nós adentramos numa era de luta de classes com classes. E agora, meu caro, nós só vamos sair dessa se a coisa esquentar. E tomara que o dia 30 possa ser, no mínimo, algo que foi o dia 28 de abril. Né? Porque também, a nosso favor, nós nunca tivemos um governo tão... Aliás, última frase. O Temer acertou espetacularmente numa frase. Ele foi primoroso. Ele disse, do dia de posse dele, que ele ia fazer o Brasil, a união nacional do Brasil, o Brasil ter uma unanimidade. Ele conseguiu. A unanimidade nacional hoje é fora Temer. Até aqueles setores mais horrorosos não tem mais como defender. Né? Até o príncipe da sociologia brasileira já está pedindo que a Pinguela seja derrotada. Obrigado. Obrigada, Dari. Eu passo a palavra. Obrigada, Ricardo. Eu passo a palavra ao Dari. O Dari vai usar recursos. Deixa eu te ajudar aqui. Eu passo, Dari. Não, quer que eu passe? Pode sim. É só abrir o arquivo aqui. É só o de cima. Tá. Vou usar. Tá. Vou usar. Tá, só abrir aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Pronto. Ficou. Tá. Quer marcar meu tempo aqui? Tá. Bom dia a todos e a todos. Também agradeço imensamente o convite aqui ao arquivo. Dizer também que me compartilho da oportunidade de realizar esse evento. E sempre é uma alegria e um desafio participar num centro que é um centro de referência da memória dos trabalhadores, como o Ricardo falou, não é só nacional, internacional. E que desenvolve um trabalho extremamente reconhecido, bastante reconhecido e bastante importante para quem pesquisa trabalho aqui em outros lugares. Também queria saudar os membros da mesa aqui, que sempre é uma alegria participar junto com o Ricardo, com a Andréia, com a Magda, saudar os familiares do Edgar Leroy, porque nós sabemos que ele é uma referência importante, uma inspiração importante, não só pelos arquivos que ele deixou, mas principalmente pelo legado de vida e de luta que ele desenvolveu. Então, é uma grande satisfação poder participar desse evento. Nós, como o Ricardo falou, nós vamos discutir mais as questões da regulação do trabalho e não tanto analisando a greve de 17. Eu queria só dizer o seguinte: nós três aqui, eu, André e a Magda, junto com a Marilene, estamos coordenando, junto com outras pessoas, um dossiê sobre a reforma trabalhista. Esperamos logo disponibilizar para todos vocês, que é uma análise um pouco mais completa dos fundamentos, isso contrapondo os fundamentos da reforma trabalhista, assim como analisando todas as medidas principais colocadas. Mas a minha fala eu não vou centrar tanto nas conquistas, na reforma trabalhista atual. Vou dedicar um tempo menor para a minha fala. Eu vou tentar
mostrar que a reforma trabalhista é algo que já está presente na nossa história. E ela se apresentou em outros momentos, para mostrar o seguinte: é uma perseguição naquilo que o Ricardo está falando, tentar criar um sistema de regulação do trabalho compatível com as características desse capitalismo que o Ricardo denominou como financiarizado. Ou seja, um capitalismo em que o capital possa utilizar a força de trabalho da forma que lhe é mais conveniente. Ou seja, liberdade absoluta de estabelecer e determinar as condições de contratação e uso e remuneração do trabalho. Mas antes de chegar a isso, eu queria começar só chamando a atenção para um pequeno aspecto. A greve 17, não é sem razão que o movimento operário brasileiro, boa parte dele, utiliza como referência o movimento operário pré-30, como um movimento autêntico, combativo, que mostra a identidade do que é fazer uma luta de classe. Não é sem razão isso. Se nós pegarmos a literatura, boa parte deles vai resgatar essa memória pré-30 como um período em que se valoriza essa forma aguerrida com como os militantes conduziram a luta nesse momento histórico, num contexto absolutamente desfavorável. Isso que é importante que se diga. Num contexto muito desfavorável. Desfavorável porque é um país que vem de 400 anos de escravidão, onde ainda boa parte dos empregadores entendiam o assalariado como um escravo. E as condições de trabalho, como toda a literatura mostra, era extremamente precária, hostil. Mesmo que, o que esse dado aqui mostra, mesmo nos anos 10, 20, aqui é o censo de 1920, mostra que você tem uma classe trabalhadora extremamente incipiente, mais de 80% dos trabalhadores, ou quase 86% dos trabalhadores, estão em atividade de serviços, na agricultura e no emprego doméstico. Ou seja, operário industrial, ele é pouco expressivo nesse momento histórico, e grande parte desse operariado ainda está localizado em pequenas empresas. Nas grandes empresas do setor têxtil prevalece o trabalho das mulheres. Então, por isso, a lembrança da importância das mulheres nas mobilizações na luta nesse período também é algo que nós temos que resgatar. Então, ou seja, é um contexto extremamente complicado e difícil para fazer luta. Não é sem razão, mas é nesse momento, desse contexto, especialmente a greve 17, que vai colocar na agenda nacional a tese da regulamentação do trabalho, que é o tema da nossa mesa aqui. Ela vai colocar isso. Se nós observarmos aqui, durante a Primeira República, eu sei que esse quadro é muito simplificado, extremamente simplificado, e nem tem todos os dados, vai mostrar claramente o seguinte, aí, que as regulamentações do trabalho ainda são bastante esparsas, escassas, setorizadas, não são universalizadas, mas é nesse momento histórico que se criam as condições para aquela regulamentação do trabalho que vai se estabelecer a partir dos anos 30, que vai se estabelecer a partir dos anos 30, 40. E, particularmente, como resultado da greve 17, tem duas importantes inovações do ponto de vista da regulamentação. A primeira, a criação do Departamento Nacional do Trabalho, ou seja, um órgão responsável para olhar a questão do trabalho, porque nós sabemos, como dizem historiadores, trabalho era considerado caso de polícia nesse momento histórico. Tanto que a Lei Adolfo Gordo, ela é uma expressão exatamente disso. Quem fazia agitação podia estar submetido a ser extraditado, o preso, o perseguido, condenado. Então, tem a questão da criação, pelo menos primeira vez, no Departamento Nacional do Trabalho, e a criação de uma lei de acidentes de trabalho, responsabilizando também o empregador pelas condições de trabalho que ele oferece aos seus empregados. Mas as legislações ainda são bastante esparsas, elas não são elas não são universais, até porque, até 30, você não tinha nenhum Estado nacional plenamente constituído. Você tinha essa Primeira República, algo bastante fluido na nossa história. A partir de 1930, que nós temos um processo de regulação mais intenso do trabalho. Eu não coloquei isso aqui no slide, até porque acho que isso é muito conhecido de todos nós. Mas eu queria chamar a atenção que, a partir de 30, você constrói uma regulamentação do trabalho baseado em 4 pilares fundamentais: nos direitos individuais, no sistema de negociação coletiva, no sistema de organização sindical e nas instituições que são responsáveis pela afirmação do direito, a justiça do trabalho,
já o Ministério Público do Trabalho, com papel ainda mais estrito no atual, e o sistema de fiscalização. Então, seja, você cria nos anos 30, de uma forma muito resumida, a regulamentação, a legislação e as instituições que vão ser responsáveis por estabelecer a forma como o trabalho vai ser regulamentado na sociedade brasileira. Nós sabemos que essa regulamentação ela é construída nessa história anterior da nossa vida política nacional. O Ricardo falava das lutas operárias que levantaram a questão das bandeiras em torno das quais vai se pensar a regulamentação do trabalho. Assim como ela é uma inspiração das lutas operárias internacionais, porque o capitalismo, nesse momento histórico, em boa parte dos países, já tinha 100 anos, e depois de 100 anos, muitas lutas também tinham sido desenvolvidas, e, portanto, parte daquilo que vai ser colocado como regulamentação tem inspiração naquilo que os trabalhadores conquistaram, inclusive em outros países centrais. Mas também, eu sei que isso aqui é uma questão bastante controversa, mas também nós temos que admitir que talvez esse sistema de regulamentação do trabalho faz parte, de certa forma, desse projeto que a Aliança Liberal, que chegou ao poder em 30, tentou implementar no país. Um projeto bastante controverso. Por um lado, reconhecendo uma série de direitos, criando as instituições do trabalho, mas buscando controlar esse movimento operário a partir de uma visão mais positivista ou católica que inspiram esse movimento. Então, tem essas duas faces. O Alfredo Bosio lembra, dizendo, em alguns aspectos, do ponto de vista dos direitos individuais, é uma legislação extremamente avançada para a sua época. É uma legislação mais avançada que a francesa. A Frente Popular, em 1936, vai incorporar, por exemplo, o direito de férias, que já estava regulamentado de forma mais efetiva em 1932, no caso brasileiro. Tá? Então, tem essa controvérsia colocada nos anos 30. Mas eu não quero fazer uma discussão toda sobre essa questão da controvérsia, mas quero lembrar que eu acho que faz parte um pouco dessa tradição de luta e faz parte um pouco também do projeto que vai se buscar implementar no país, de viabilizar a industrialização, de construir a ossatura do Estado, de estabelecer as regulamentações que são necessárias, inclusive, para esse projeto, que não são funcionais, na minha opinião. Fazem parte um pouco, eu vou chamar, do ideário dessas forças que estão na linha de frente daquilo que se vai construir nos anos 30. E essa institucionalidade que se constrói a partir dos anos 30, ela apresenta controvérsias. Eu quero exemplificar isso, em função do nosso tempo, somente em relação aos direitos individuais. Os direitos individuais, eles são estabelecidos para os trabalhadores da indústria e do comércio, ou seja, eles apresentam uma seletividade. Estão fora a grande massa dos trabalhadores rurais, estão fora, os servidores públicos vão ter uma outra regulamentação mais específica, estão fora a grande massa dos trabalhadores e trabalhadoras da área doméstica, que é muito expressivo nesse momento. Então, seja, tem um grau de seletividade. A segunda característica, que é muito importante do ponto de vista histórico, hoje, inclusive, se fala, a CLT é rígida. Isso é uma meia-verdade ou até não é uma falácia. Na verdade, do ponto de vista histórico, a CLT tem, sim, regras que vão proteger o assalariado, extremamente avançado, isso é importante que se diga, que cria limites na forma como o capital pode utilizar a força de trabalho. Mas ela também vai ter, do ponto de vista histórico, uma certa flexibilidade, já vou dizer isso, e ela fica mais evidente na primeira reforma que se realiza na ditadura militar. A terceira característica importante disso é uma legislação que apresenta, do ponto de vista histórico, baixo grau de efetividade, ou seja, o descumprimento da legislação é algo extremamente elevado. É algo extremamente elevado. Até hoje, o Kiko fazia referência, convivemos ainda com trabalho análogo a escravo. Até hoje, vivemos com mais de 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros sem registro em carteira, que é, vamos chamar, um elemento básico do descumprimento. E o descumprimento, para entender o descumprimento, é importante entender uma outra quarta característica, que não tem a ver com a regulação, mas tem a ver com o nosso mercado, a formação do nosso mercado de trabalho. E essa tabela aqui mostra que nós caminhamos por um processo de industrialização
Caminhamos para um processo em que a PEA, a população economicamente ativa, deixa de ser agrícola, passa a ser urbana, o setor industrial e os setores urbanos ganham importância na composição da classe trabalhadora, mas é um mercado de trabalho, mesmo tendo um processo de alto dinamismo, de crescimento econômico de 7% ao ano, de crescimento de emprego de forma fantástica, de uma mudança brutal, migratória, que nenhum outro país conhece na mesma velocidade, nesse período histórico, das pessoas saindo do campo, o êxodo rural para a cidade. Apesar de todo esse movimento, e todo esse movimento, melhor dizendo, é feito com um excedente estrutural de força de trabalho. Porque se não resolve o problema da reforma agrária, se deixa a população no campo numa situação miserável, sair do campo para morar na favela dos grandes centros nos anos 60 significava, para mostrar a nossa precariedade, uma mobilidade social ascendente do ponto de vista das condições materiais, de acesso a bens e serviços. Então, ou seja, você tem um mercado de trabalho extremamente desfavorável, apesar desse grande dinamismo. É verdade que o processo de assalariamento foi se constituindo, e nos anos 80, como mostram esses dados do gráfico, esse processo avançou fortemente. Mas, apesar desse processo de assalariamento ter avançado fortemente, nós continuamos tendo um mercado de trabalho, mesmo tendo uma legislação de proteção com alta informalidade, baixos salários, alta rotatividade da força de trabalho, desigualdade social entre os entes de trabalho extremamente acentuado e um índice muito expressivo de trabalhadores que não conseguem garantir o suficiente pelo trabalho, inclusive para sobreviver. Ou seja, uma sociedade que a fome ainda persiste muito fortemente, apesar das nossas condições materiais e nossas condições ambientais. Tá? Então, ou seja, nós temos um mercado de trabalho extremamente desfavorável e esse processo não se completou, se interrompeu nos anos 80. Tá? E esse processo se interrompeu nos anos 80, e uma parte disso tem a ver com a primeira reforma trabalhista que é feita pós-30. E essa primeira reforma trabalhista é feita na ditadura militar. Isso é bem importante, porque ela é, na visão de alguns e na minha, é a primeira reforma liberal trabalhista do século, depois do pós-guerra. Tá? É anterior, inclusive, da chilena. Por que é uma reforma liberal? Porque, na verdade, ela amplia as possibilidades do empregador manejar a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Quais são os elementos estruturantes dessa reforma liberal? Por um lado, você tem o fim da estabilidade decenal, ou seja, os trabalhadores com mais de 10 anos de emprego tinham estabilidade até então, que era garantido nesse arcabouço criado nos anos 30, que está na CLT. Você tem a possibilidade da despedida sem o empregador precisar justificar. Isso veio junto com a criação do Fundo de Garantia. Ou seja, deu liberdade para as empresas poder despedir sem precisar justificar. O segundo elemento muito importante disso, a introdução dos contratos temporários, aqui, né, na Lei de 74. Por um lado, isso. Por outro lado, a ditadura, no momento de maior crescimento, de maior dinamismo do mercado de trabalho brasileiro, proibiu os sindicatos de atuar, criou uma legislação de greve que praticamente inviabilizou o exercício do direito de greve, controlou os sindicatos, intervinham os sindicatos que tinham qualquer postura mais combativa, classista nesse momento histórico. Portanto, ao você inibir a atuação dos sindicatos e criar uma legislação, um aspecto da legislação muito importante, a questão salarial. Se introduziu a política salarial e a política salário mínimo não para proteger os trabalhadores, exatamente para dizer, o salário mínimo deixa de ser aquilo que foi criado nos anos 30 e 40, a referência para a manutenção de uma família, para se tornar, tendo o seu valor como referência, aquilo que as empresas de maior produtividade, o setor público, têm condições de pagar. Então, ou seja, se muda a política salarial no sentido exatamente de possibilitar maior liberdade da empresa estabelecer uma hierarquia de remuneração. Por isso que ela é liberal. É liberal no sentido da despedida, no sentido das contratações e no sentido da remuneração, do ajuste. Tá? E, por outro lado, ao inibir os sindicatos
e proibir a negociação coletiva e também amarrar a própria justiça do trabalho. Tá? Mas essa reforma não foi desconstruída na Constituição de 88. A Constituição de 88 teve avanços sociais muito substantivos, constitucionalizou uma série de direitos, inclusive colocou na Constituição alguns direitos que estavam presentes em negociações coletivas, mas do ponto de vista da flexibilidade, ela não reverteu o processo, nem do ponto de vista da despedida, nem do ponto de vista da remuneração, porque possibilitou, via negociação coletiva, redução de salário e jornada. Tá? Então, o processo da flexibilidade continuou presente, apesar dos avanços expressivos que a Constituição de 88 trouxe do ponto de vista da instituição dos direitos sociais. Tá? Nos anos 90, o debate muda totalmente, porque a Constituição de 88 ainda reflete um certo debate que vem no processo da redemocratização, de que, e é colocado, acho, por movimentos diretos, movimento social, da necessidade do país resgatar sua dívida social. Nós fomos um país que se constituímos como a oitava economia do mundo, mas com resultados sociais, indicadores sociais de países mais pobres do mundo. Tá? Então, a Constituição de 88 vem nesse bojo, vamos chamar, de tentar resgatar esse processo da dívida social, e por isso que ela tem um caráter mais avançado. Mas nos anos 90 o debate muda totalmente. Nos anos 90 entra o debate, de novo, do país se inserir nessa lógica da globalização, como foi descrita, as características pelo Ricardo Antunes, então não vou nem fazer referência. E o debate é que, mesmo na posição dos atores, começa a aparecer já a tese de que é preciso, de novo, um novo ciclo de reformas, porque a nossa legislação é uma coisa ultrapassada, é rígida, e vão apontando, que é a questão dos patrões, aqui as entidades patronais vão apontando a necessidade de você estabelecer um padrão em que o negociado prevaleça sobre o legislado. Portanto, nos anos 90, o debate tem uma forte inflexão a partir do momento que o país se insere nessa lógica de globalização. E a nossa hipótese é, isso se deve por quê? Porque você busca ajustar o padrão de regulação do trabalho às características desse capitalismo. Por isso que é uma tendência internacional, como o Ricardo falou. E ela se expressa diferentemente, em verdade, em cada Estado nacional, mas do ponto de vista do conteúdo, das tendências, das perspectivas, são as mesmas indicadas. Não é sem razão que nós estamos agora, na nossa reforma, introduzindo o contrato zero hora, chamado aqui contrato intermitente, como foi falado. Então, o debate muda. E o que estou querendo chamar a atenção, só o seguinte aqui, eu não vou recuperar, não foi feito uma desconstrução da CLT nesse momento, mas foram introduzidas umas medidas pontuais que afetaram os elementos centrais da relação de emprego. Quais são os elementos centrais da relação de emprego? As formas de contratação, aqui é o primeiro ponto. Então, se introduziu o contrato por prazo determinado, o contrato parcial, as cooperativas, uma regulamentação das cooperativas que possibilitou o surgimento das chamadas coopergatos, das falsas cooperativas, se ampliou o contrato temporário, a possibilidade de admissão ao setor público, contrato de estágio desvinculado da formação do estudante, ou seja, tem uma série de medidas aqui que foram introduzidas. Mas o que quero chamar a atenção? Que é o mesmo discurso agora, dos contratos, vou chamar esse cartel de contratos precários que estão sendo oferecidos de novo por patronato. Aqui se ofereceu isso. O que esse gráfico mostra? Que essas medidas não tiveram efetividade, num período que o emprego cresceu fortemente, que foi depois de 2003, 2004. O emprego cresceu, mas os contratos atípicos, vamos chamar, que podem se tornar típicos, né? A Magda costuma chamar a atenção para isso. É a exceção, quando se tornar a regra. Exatamente, quando deixar de ser a exceção. Quando deixar de ser exceção e se tornar a regra, você deixam de ser atípicos, né? E tornam-se atípicos. Então, o que esse gráfico mostra? Até para você contrapor o discurso, as formas de contratação prevalecentes foram as tradicionais, ou seja, o contrato por prazo indeterminado. É verdade que o nosso contrato por prazo indeterminado, como falei, ele é extremamente flexível. Ele é extremamente flexível. Mas aqui, ele cresce muito mais que as outras formas chamar atípicas de contratação. Então, esse discurso que é preciso flexibilizar as formas de contratação para criar emprego não tem
comprovação empírica na realidade concreta do mercado de trabalho brasileiro. Isso é uma falácia, é um mito, é pura ideologia. É pura ideologia. Não é ciência, é ideologia, é convicção de fé até, né? Mais que Mascaramento da realidade. É o mascaramento da realidade. Então não tem nenhuma evidência prática. Mas o que avançou nos anos 2000, que eu não coloquei gráfico aqui? Avançou fortemente a terceirização, avançou fortemente formas disfarçadas de contratação, o trabalho do estagiário, não estagiário no sentido que a gente queria, mas o trabalho estágio, que os alunos costumam dizer que é o escraviário. Cresceu em um certo momento as cooperativas, as falsas cooperativas de mão de obra. Depois o Ministério Público começou a intervir e conseguiu conter esse crescimento. Cresceu o que nós chamamos a contratação como PJ, o freelance na área jornalística, a CLT Flex, ou seja, a flexibilização continua avançando. A segunda questão, se mexeu na questão do tempo de trabalho, que é um outro elemento fundamental, vamos chamar da relação de emprego. Via a criação do banco de horas, via a liberação dos trabalhos domingo, via a possibilidade das pequenas empresas estabelecer formas de compensação individual da jornada. E cresceu também, o terceiro elemento, a remuneração variável. E aí, principalmente com a introdução do programa de participação, lucro e resultados e com o fim da política salarial. Então, ou seja, você mexeu nos 3 elementos centrais da relação de emprego, e nesses 3 elementos centrais, elas foram possibilitando que, a partir dos anos 2000, você tivesse um mercado de trabalho já mais flexível. E já vou fazer referência novamente a isso. E o último aspecto que se mudou a institucionalidade no sentido de introduzir mecanismos de solução de conflitos privados, tentando fragilizar a justiça do trabalho e as instituições de fiscalização do trabalho. Então, ou seja, a agenda da reforma atual, de certa forma, já foi introduzida nos anos 90, sem ter sucesso no sentido dos argumentos de quem a defende. No caso do Brasil, exatamente aqui eu quero só fazer referência a isso, muito rapidamente. Você tem uma série de movimentos contraditórios nos anos 2000, em que o que mostrou a realidade brasileira? A mudança do mercado de trabalho, ela avançou no sentido da flexibilização, exatamente em função daquela pauta introduzida nos anos 90, facilitou a introdução de uma pauta mais flexibilizadora, mas a dinâmica do emprego não se explica pelas alterações legais acontecidas nos anos 90, como eu fiz referência. A flexibilização que fala aqui, as jornadas se tornam mais flexíveis, a remuneração se torna mais variável, as formas de contratação se tornam mais diversificadas e a terceirização avança fortemente no mercado de trabalho. Que é isso. Se nós fizermos um balanço do governos Lula e Dilma, num levantamento feito por nós, a Magda aqui, nós conseguimos identificar 15 medidas que têm, vamos chamar, algum caráter protetivo. Por exemplo, a política de salário mínimo. E 23 medidas que têm um caráter desregulamentador e flexibilizador com um grande balanço. Mas, em função do tempo, não vai dar para discutir. Ou seja, o que só queria chamar a atenção, a reforma trabalhista esteve na pauta da agenda nacional esse tempo inteiro. Esteve na pauta, a pressão pela reforma teve, mas na ação dos atores sociais se não viabilizou uma reforma com grande profundidade nesse período histórico. Se retoma o discurso da reforma fortemente em 2013. Você toma o discurso em 2013. Em 2013, quando, depois, chamado que o país perde um pouco as perspectivas do seu crescimento econômico, a crise começa a aparecer, o setor empresarial apresenta de forma mais intensiva a sua pauta, de novo, em torno da questão do trabalho. O grande documento de referência são as 101 medidas de modernização da legislação trabalhista da Confederação Nacional da Indústria, em 2013. E num levantamento que nós fizemos, várias medidas que estão no Congresso Nacional foram reapresentadas em 2013. Em 2013, entra, num contexto de crise, já entra de novo fortemente a agenda da reforma trabalhista. E a agenda da reforma trabalhista ela tem que ser compreendida, talvez, e para entender o que ela hoje se expressa, ela tem que ser entendida também, eu acho, em dois sentidos. Primeiro, o governo Dilma, especialmente no segundo seu mandato, introduz elementos já dessa agenda, claramente, quando
regulamenta, vamos chamar um abono salarial e o seguro-desemprego, né, que tem os seus efeitos, inclusive perversos, aceita, de certa forma, começar a discutir essa agenda, mas ela fica mais explícita, clara, no acordo que a elite faz para viabilizar o processo de impeachment e lança o seu documento base desse acordo, que é aquele documento do PMDB, uma ponte para o futuro. Que nós chamamos... Exatamente, que na nossa avaliação é uma pinguela para o retrocesso. Mas aqui está claramente colocado todos os fundamentos das reformas que o governo Temer está implementando no país. A reforma da Previdência, a questão da ajuste fiscal, a reforma trabalhista, a questão das privatizações, a questão do pré-sal. Porque o documento tem como referência de análise, isso costumo ressaltar que é muito importante, não é a ideia de construir um país. A ideia e todo diagnóstico é feito como se constrói negócios. Tá? Como é que se constrói negócios? A referência. Todo diagnóstico é do Fórum de Competitividade, que é uma pesquisa feita por empresários. Aqui. Feita por empresários. Então, é um negócio. Então, esse documento é a base. Olhando esse documento como base, a gente pode entender o que todas as reformas que o governo Temer está colocando. Se não tem impopularidade muito forte, mas ele consegue sustentar pelo apoio do mercado, pelo mercado, ainda pelo setor empresarial, porque acho que é mais importante essa agenda da reforma do que qualquer processo, vamos chamar, moralizador do país ou de pensar o futuro do país. Só para terminar, dois aspectos, dois últimos slides aqui. 3 slides, mas um é só uma frase. Então, primeira questão que eu queria chamar a atenção. A reforma é extremamente substantiva. Ela mexe com mais de 200 artigos. É uma desconstrução total daqueles direitos construídos nos anos 30, 40 e na nossa história brasileira. A partir dos anos... na nossa história brasileira. É uma desconstrução total. E ela está fundamentada em falácias, mitos, que não se sustentam, não cria emprego. A competitividade que é buscada é espúria, porque é uma forma de ser o país buscando competir por baixos salários. A produtividade, quem é economista sabe, ela tende a sempre ser procíclica no período de crescimento econômico, então não vai ter nível de produtividade. A produtividade exige pesquisa, qualificação, investimento em tecnologias, e por baixo custo você não vai ter produtividade, então não tem nada que justifica ela isso do ponto de vista econômico. A segurança jurídica que eles buscam para as empresas é dizer o seguinte: a empresa pode fazer o que quiser e o trabalhador fica numa condição absolutamente vulnerável e insegura, porque ele vai estar submetido às regras do mercado, como uma mercadoria, de novo. Complica a efetivação dos direitos, porque vai fragilizar profundamente a Justiça do Trabalho, a Magda vai falar disso, tá? E não fortalece os sindicatos, pelo contrário, fragiliza os sindicatos. Então, é uma modernização, de fato, pretendida do século XIX. Por isso, o Veríssimo consegue expressar em poucas palavras, talvez melhor, aquilo que a gente fala por mais tempo. Então, por trás dessa conversa mole de flexibilização e racionalização das relações de trabalho está outro capítulo, versão periferia dependente, de volta triunfal do capital ao seu paraíso perdido do deixa-fazer total, pisando no caminho em todos os direitos conquistados pelo trabalhador em 100 anos. Ou seja, a modernização é a modernização do século XIX. Aqui é um retrocesso sem tamanho. Por isso, para concluir, a nossa alternativa... Oi? Exatamente. A nossa alternativa, nós temos que nos resistir e também queria enfatizar a importância, nesse momento, de conseguirmos voltar às ruas, porque a única forma de resistir a esse processo é se a gente tiver capacidade de mobilização. Nós podemos construir uma narrativa do discurso contrário, mas ele tem muito pouco espaço hoje na grande mídia. E a única forma de a gente conseguir ser ouvido é se manifestando, então, todos nós apoiando e fortalecendo a greve do dia 30. Obrigado.
Obrigada, Dari. Eu passo, então, a palavra à Magda. Também te aviso, tá? Pode dar para o Dari esse aqui, para a gente não esquecer? Pode dar, por favor. Tá, querida. Bom dia, é uma satisfação poder estar aqui. Esse convite do Edgar é um convite, e da CUT, que contribuiu também para a realização desse evento, é um convite muito importante, que eu aceitei e aceitei sem titubear. Então, cheguei um pouquinho mais tarde, achei que estava atrasada, que teve um acidente na Bandeirantes, mas finalmente eu consegui, estou aqui para discutir com vocês esse tema tão fundamental que, como a Andréa já falou, parece uma coincidência, mas não há coincidências na história. Hoje, de tarde, vai estar sendo votada a reforma trabalhista na CCJ. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Havia um acordo preliminar, mas os acordos estão sendo descumpridos a cada momento lá no Senado. Eu estou vindo de Brasília, eu estava no Senado ontem. Havia um acordo preliminar de que a reforma só seria votada pelo plenário depois da sexta-feira. Mas parece que há um atropelamento, um assodamento, e talvez, nunca se sabe, não temos bola de cristal, e agora a bola de cristal é de segundo a segundo que ela tem que ser usada. Então, há um assodamento, mas parece que esse acordo não vai ser cumprido e que a reforma pode ir para plenário hoje. Então, esse cenário, eu quero agradecer, por isso que eu acho que não é coincidência, eu acho que a história,